Saúde, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa, que está falando sobre esse problema que tira a saúde, a qualidade de vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. E a gente entendeu de forma mais prática, aliás, de forma mais técnica, as questões ligadas à fibromialgia. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai dar uma carga mais humana a tudo isso. Vamos ver alguém que sente esse problema e administra tudo isso com muita coragem e também com muita determinação. Vamos falar com muita alegria com a querida Regiane Moreira, jornalista brilhante da TV Record. Ela tem uma história muito bonita na televisão mineira e brasileira e também fala sobre isso nas suas redes sociais, a questão ligada à fibromialgia. Regiane, que alegria ter você aqui. Aqui todos nós somos fãs de você. Olha, eu fico tão feliz de estar aqui. Obrigada, a alegria é minha. Ainda mais por falar desse assunto que precisa ser falado mesmo. É uma doença ainda pouco conhecida e com muito preconceito, né? Então é importante a gente falar. E principalmente porque ela atinge a maior parte das mulheres. E aí ela acaba sendo associada a uma frescura, a uma coisa ligada a temperamento feminino, preguiça. Sim. Né? Tem muito disso sim, Fernando, porque a pessoa que sofre com a fibromialgia tem quem pense que é apenas a dor que ela sente, né? Sente uma dor, mas não. Ela sente uma fraqueza muito grande. Meus primeiros sintomas, os mais fortes, eu falava sempre que era essa dificuldade de sair da cama, porque a gente tem um sono não reparador. Você pode dormir 10, 12 horas, que é como se tivesse passado um trator em cima de você. É difícil você levantar, é difícil você ter disposição para fazer as atividades mínimas da sua casa, ali, cuidar dos seus filhos, ir para o trabalho. É realmente muito complicado. Então não é frescura, não é preguiça, é muito mais do que dor. E quando a gente fala de uma doença tão complicada, a gente já falou sobre isso no primeiro bloco, mas o diagnóstico acaba ficando muito difícil também, né? Você passou você passou por quantos médicos antes de ter o diagnóstico? Olha, minha doença foi descoberta por acaso, foi um endocrinologista que falou, olha, seus exames apontam aqui que tem algo errado, mas não é da minha área. Eu fui para o endocrinologista para fazer alguns exames relacionados a diabetes, porque minha família tem, e eu sempre faço esses exames de rotina, e falei para o médico, olha, eu estou muito cansada, sempre muito cansada, muito fadigada, com muito sono, então eu queria que ele fizesse um pedido maior de exames para saber quais eram as causas. E aí ele falou, olha, você tem que procurar um reumatologista. E eu cheguei aí a ter um reumatologista, mas eu falo que às vezes nem os próprios reumatologistas estão atualizados. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu estive em médicos que falaram que eu não tinha a doença, porque eu não tinha dor em determinados pontos. Só que a gente sabe que hoje esses pontos não são apenas esses pontos específicos de dor que são levados em consideração. É um conjunto de fatores. E 6 meses depois eu voltei no médico, ele falou, você foi ao reumatologista? Eu falei que não tinha nada, ele falou, vai em outro. E quando eu fui em outro, levando aqueles exames, ele falou, olha, você tem essa doença e já há muito tempo. E aí houve esse diagnóstico, porque é um diagnóstico por exclusão, né? Não tem um exame que fala, você tem fibromialgia. Não. Primeiro ele vai ver se você tem artrite, artrose, reumatismo, e aí descartando todas essas doenças e observando, né, quais são esses sintomas que você tem, essa conversa que é muito importante, aí sim vem o diagnóstico. Então é realmente um diagnóstico difícil. Então quer dizer, normalmente é o reumatologista que vai cuidar desse problema, mas até o reumatologista, no seu caso, não conseguiu cravar. O primeiro não, mas depois eu fiquei desconfiada, eu sou um pouco desconfiada, e também eu gosto de ter sempre aquelas 3 opiniões, sabe, como Sim. Então eu fui em um que deu o diagnóstico, fui em outro, depois eu tive a confirmação de outros médicos, achei isso importante, e até eu escolher um médico que eu sentisse mais confiança em me acompanhar, porque tem também essa questão de você não sentir segurança com um determinado médico, ou ver que a maneira que ele trabalha não está muito de acordo com o seu estilo de vida, enfim. Um médico que eu estava tratando com ele, a consulta durava só 15 minutos, e eu entendia que para fibromialgia eu precisava de um tempinho maior, e aí até que eu encontrei uma médica que tem dado super certo. Mas é também complicado, Fernando, porque uns médicos falam determinadas coisas, outros dizem outras. Por exemplo, sobre alimentação, alguns falam, tem que tirar totalmente o glúten, a lactose, totalmente. E eu tentei fazer isso, sabe?
Só que eu estava muito infeliz e muito nervosa, porque imagina, eu pedi uma pizza para os meus filhos, e aí chegava a pizza e eu ia para o quarto. E ficava ali, assim, nervosa, irritada, porque eu não podia comer a pizza. E aí, quando Causava mais problema não comer. Exatamente. Aí essa médica que me acompanha hoje, ela falava, não, come, mas come só uma fatia. E aí você vai encontrando. Para mim é muito novo ainda. Eu tenho apenas um ano e meio de diagnóstico e eu estou ainda me conhecendo, estou ainda aprendendo muita coisa. Já sei sim que o glúten, que a lactose vão inflamar o meu corpo e automaticamente eu vou sentir mais dor. Sei que não fazem bem, então eu compro pão sem lactose. Mas tem dia que eu quero comer aquele pãozinho de sal crocante, sabe? Pão de queijo pode. Pão de queijo. Pode. Assim, eles falam que ainda não é bom, tem o leite, né? Então, assim, mas eu como pãozinho de queijo, assim, mas aí eu como menos, como pãozinho de queijo junto com uma proteína e tal. A gente tem que fazer algumas combinações. Mas tudo isso é com vários especialistas. Percebeu que entrou o nutricionista aí? Sim, entrou o nutricionista. E olha só que interessante, né? Por mais que a medicina seja cada vez mais específica, que existam cada vez mais especialidades médicas em áreas muito determinadas, é cada vez mais urgente essa abrangência mais holística, de um olhar mais globalizado para o paciente, né? Exatamente. A gente fez um programa falando sobre esclerose múltipla, por exemplo. Diagnóstico difícil, diagnóstico também feito por exclusão. O médico, o neurologista, às vezes ele conta também, ele precisa contar também com a perspicácia de um oftalmologista, de um ortopedista. Então essa necessidade de um olhar mais humano para o paciente é muito importante, né? Com certeza. Nesse caso da fibromialgia, por exemplo, outras doenças estão ali relacionadas. Eu, desde os 15 anos que eu sofro com a síndrome do intestino irritável. E a vida inteira me chamavam de Maria das Dores. Então, eu acredito que meu diagnóstico já era para ter, sabe, sido há muitos e muitos anos. Não que eu tenha mais de 15, né, assim, um pouco mais. Mas desde muito nova eu tenho esses problemas. E esses problemas estão ligados também à fibromialgia, à questão do intestino, das emoções. E olha que impressionante como tudo está ligado, né? Como o intestino faz um elo cada vez maior com praticamente todos os órgãos do corpo, né? O segundo cérebro, né? Talvez o primeiro, porque o intestino irritável tem a ver com a absorção de lactose, sim, com a absorção também de glúten. É impressionante. E geralmente quem tem essa doença, né, fibromialgia, tem que fazer acompanhamento com o psiquiatra também, tem que fazer a terapia, pelo menos é aconselhável que faça, né? Porque as emoções precisam estar em ordem. Sim, muito mais comum nas mulheres. Muito mais, 95%, salvo engano. Muito nas mulheres, apesar que lá no meu trabalho, né, eu tenho um colega, um homem ali, um auxiliar, que tem a fibromialgia, sofre muito com dores nas costas. Eu sofro especialmente com dores na parte superior. Tem gente que tem dor no corpo todo. Eu tenho muito nas costas, na nuca, nas mãos e nos braços. Os dedos, Fernando. E às vezes é uma sensação de congelamento. Tem dia que eu durmo de luvas. Às vezes pode estar fazendo calor, mas as suas mãos estão congeladas. E às vezes é a sensação de queimação, às vezes é o choque. Então, assim, são tantas sensações e a dor é realmente muito forte. Tem 1 ano e meio que você teve o diagnóstico, ou seja, 1 ano e meio oficialmente você luta contra esse problema que tira a sua qualidade de vida desde muito tempo, né? Que você já percebe esses sinais. Como é que você vê essa rede de apoio? Como é que você entende a difusão de informações, como você está aqui fazendo, né? Muito obrigado por ter vindo, porque quando a gente falou sobre isso, nosso diretor Leandro falou, olha, eu vi um post, um relato muito emocionante da Regiane, que falava sobre isso. Como é que você vê essa rede e como é que você participa dela? Olha, eu creio que essa rede, ela precisa existir, é tão importante, precisa gerar empatia, né? Eu até então falava pouco sobre esse assunto, não queria ficar falando sobre doença na minha rede social, até que eu percebi que tem tanta gente precisando dessas informações, são pessoas que não têm plano de saúde, que estão há 4 anos aguardando o reumatologista, e eu pensei, poxa, eu não sou especialista, mas eu posso compartilhar do que eu estou passando e do que eu aprendi com essas pessoas. Então, por isso eu falo, esse relato que o Leandro citou foi de uma crise que eu tive há pouco tempo. Eu até então falava que a dor era o sintoma que menos me incomodava, eu sentia dor,
mas estava acostumada a sentir dor desde os 15 anos, então para mim dor era normal. Até que eu tive uma dor muito forte que me levou para o hospital, e eu tomei na veia morfina com corticoide, e eu falei, Senhor, agora eu entendi o que é a crise de fibromialgia mesmo. Então é importante essa rede para gerar empatia. Eu estou falando para muita gente, falo nas minhas redes sociais, para que você que é parente de alguém que tem fibromialgia, ou você que trabalha com alguém que tem fibromialgia, que você possa compreender que essa pessoa, muitas das vezes, ela está trabalhando ali, ela está... Sabe quando tem a bateria, mas assim, tá acabando a bateria, tá esgotando todas as forças, a pessoa tá naquele nível, mas ela está ali de pé firme para honrar com os compromissos dela, apesar de toda a dor, toda a dificuldade. E o parente, especialmente, eu falo que às vezes pensa realmente que a pessoa tá com frescura, tá com preguiça. Não, acredite. Hoje eu coloquei meu marido para acompanhar um depoimento de outra pessoa, sempre isso é muito importante, e falei com ele, né, agradeci a ele, porque ele sempre acreditou em mim, no que eu dizia, que às vezes eu estava deitada na cama, eu não conseguia levantar, não é porque eu estava sendo fraca, é porque realmente os sintomas são muito fortes. E como é que são essas crises? Qual a periodicidade dessas crises? Não tem regra, elas podem acontecer por conta de mudança do tempo, especialmente tempo mais frio, a pessoa sente mais dor. Então a mudança do tempo pode ocasionar, acho que foi o meu caso, foi a mudança de tempo, esfriou bastante e aí eu vi a Mas agora a gente está com um tempo muito frio em Belo Horizonte, você já fica mais suscetível? É um gatilho para você? Sim, aí por isso eu durmo de meia, de luva, muito bem aquecida, porque realmente o frio faz aumentar as dores e os outros sintomas também. Às vezes você tem problemas em casa ou no trabalho, a questão emocional afeta bastante, pode ocasionar uma crise, e essas crises duram até 3 meses, então a pessoa pode ficar 3 meses sentindo muita dor, 3 meses com muita dificuldade de levantar. Quando eu recebi o diagnóstico, eu trabalhava de madrugada, pegando bem cedinho ali na TV, e você sabe muito bem, a gente vai pra rua, a gente toma chuva, nossa, tomar chuva então... E aí o meu médico falou comigo, olha, para você melhorar, você precisa mudar seu horário, porque quem tem fibromialgia não consegue descansar, o sono é não reparador, então você precisa dormir até mais tarde, você precisa não ter muita hora para acordar, não dá para acordar 4h30, 5 da manhã, se você nem conseguiu dormir direito. Então foi a primeira mudança que eu fiz, foi pedir a alteração no meu horário de trabalho. Conseguiu? Consegui, então hoje eu trabalho na parte da tarde, para mim isso é libertador, porque eu consigo, no dia que eu não estou bem, levantar um pouquinho mais tarde, né? E outra coisa muito importante é fazer atividade física. Só que às vezes, como você que não tem energia, que a bateria já está lá, né, sem energia nenhuma, esgotada, você consegue fazer atividade física. É complicado. É quase como um ciclo vicioso. Exatamente. Que não para de girar, cada vez complicando mais, né? Exatamente. Cada vez complicando. Exatamente. Eu faço uso de medicação, preciso fazer, e aí que geram outros problemas, porque aí a medicação engorda e me atrapalha, porque eu trabalho com a minha imagem, não posso ficar mais cheinha, porque você sabe que às vezes isso gera algumas complicações. E outra coisa, você precisa se alimentar melhor, tirar toda essa questão do glúten, da lactose e outros alimentos, e às vezes a sua família não se adapta, você faz a comida para você, mas a comida é para o seu marido, mas a comida é para o seu filho, é tanta coisa que envolve, é complicado. Mas assim, eu entendo que eu ainda estou aprendendo. E a condição da mulher. Sim. E a condição, tudo isso que você disse tem o agravante de ser mais difícil dentro do universo, né, da mulher. Porque aí você está falando, se você faz a comida, se fosse um homem, fala assim, a minha mulher tem que fazer a comida. Quer dizer, dentro dessa sociedade perversamente machista que a gente vive, né? Porque ainda tem a questão de falar da frescura. Você falou que era chamada de Maria das Dores? Maria das Dores. Isso é muito comum. Esses relatos são muito comuns. A vida inteira me chamaram de Maria das Dores, agora eu estou entendendo. Eu acho que eu já tinha doença há muito mais tempo e vim a descobrir agora, né? Porque os sintomas eram os mesmos, a fadiga. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, eu gosto de produzir, de trabalhar, mas eu vou no meu limite, eu vou no meu limite. E aí, quando você está em crise, é mais complicado. Mas a gente já conhecendo o nosso corpo agora, eu entendo que eu tenho cada dia mais aprendido com isso, com os outros relatos também, com os médicos, né, especialistas. Enfim, a gente vai melhorando. Hoje eu fiz pilates, é o que eu consigo fazer. Por enquanto, eu consigo fazer somente pilates, mas eu sei que eu preciso fazer outra atividade. Então, eu preciso adequar meus medicamentos, eu preciso estar com eles em ordem para eu me sentir bem, e aí sim eu conseguir fazer uma outra atividade que vai me gerar mais serotonina, endorfina, aquelas coisas todas, para eu me sentir melhor. Claro. Agora, se a gente entende, né, que existem gatilhos que
aceleram, que desencadeiam crises, ou que fazem com que você, pelo menos, entenda essa condição, né, de ter a fibromialgia. E se a gente entende também que o jornalismo é uma das profissões mais estressantes, né, do mundo, jornalista de televisão é mais estressante ainda, como é que você lida com essa tensão diária, permanente? Olha, aconteceu um episódio comigo recente que foi curioso, até meu marido que percebeu. Eu estava afastada por uma outra questão, não era fibromialgia, e eu, quando eu voltei a trabalhar, no primeiro dia, eu já mandei mensagem para ele, não estou aguentando de dor. Aí ele falou comigo, você percebeu que foi você voltar a trabalhar? Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas de fato é uma profissão estressante. E eu tento ali, assim, eu conto muito com a ajuda dos meus colegas, eu acho que é importante a gente conversar abertamente. Já sofri bullying mesmo, posso falar no trabalho, de colegas que não entendem, até que eu falei com eles, olha, a questão é séria, eu não estou brincando, minhas dores são fortes. E, enfim, a equipe hoje super me apoia, me ajuda. Eu levo sempre comigo também um olhinho essencial que ajuda no tratamento. E aí, quando eu estou me sentindo mais fadigada, com mais dor, eu sinto aquele cheirinho do olhinho ali e me ajuda muito. Olha que bacana, que coincidência. Outro dia a gente estava falando sobre medo de dentista e um dentista muito cuidadoso com isso, lembrando que no consultório dele, entre as outras coisas, uma anestesia muito especial com um ácido hilariante, um óxido nitroso. Sim. Para ficar mais enebriado durante a anestesia do dentista. Mas antes ele usa o óleo essencial. É importantíssimo. Quem tem fibromialgia... O senhor de lavanda? Lavanda para dormir, é importante de lavanda. A gente coloca no quarto um pouquinho antes de ir para a cama, ajuda assim no sono. E eu uso um que eu amo, que é hortelã-pimenta, durante o dia, quando o gás está acabando assim, que eu estou me sentindo muito cansada, eu cheiro aquele, põe na mão, cheiro um pouquinho, ou então coloco na blusa, assim, eu coloco no banco do carro, que a equipe toda fica mais, assim, animada, sabe? Dá aquele gás, eu acho muito bom. Laranja também é muito bom. Isso, tem uns óleos que trazem mais alegria, mais disposição, e eu tenho certeza, me ajudam mesmo. Sim. Agora, você está aqui, está falando com muitas telespectadoras que, de certa forma, identificam com essa busca por algum nome para essa dor que persegue ao longo de muito tempo a pessoa. O que você pode dizer para essa nossa telespectadora? Quais são os sintomas característicos? Você falou aí sobre dores pontuais que os reumatologistas indicam. Mas na sua vivência prática, o que você pode dizer para esclarecer essas dúvidas do diagnóstico? Olha, essas dores, elas podem acontecer muito nos músculos, eu sinto muito nos tendões, nas juntas, eu sinto muito nos dedinhos, então eu sinto muitas dores assim, é muito comum realmente nessa região que vem a tensão, né, trava tudo, especialmente à noite, eu sinto muito isso à noite, às vezes eu passei o dia bem, ontem aconteceu isso, na hora que eu deito, aí parece que trava tudo. É uma coisa assim muito estranha, e então a gente tem que observar mais o nosso corpo, e essas dores elas vêm acompanhadas de outros sintomas que eu até não havia relatado, que atrapalham muito o trabalho de muita gente, que são nas questões cognitivas. Então você começa a ter perda de memória, começa a ter dificuldade de estar conversando com a pessoa e de repente, nossa, o que eu estava falando mesmo? Isso também está relacionado à fibromialgia. Olha que loucura. Então, assim, a gente falou aqui de dor, de memória, de sono não reparador, falamos de problemas intestinais, às vezes problemas de pele, muita coisa pode estar relacionada à fibromialgia. Então, se você está com alguns desses sintomas, eu acho que você pode ir diretamente no reumatologista. Ele é o especialista que vai trazer o diagnóstico. E eu fui atrás, assim, a doença foi meio que descoberta por acaso, mas como eu disse, eu acredito que há mais tempo eu tinha esse diagnóstico. Agora estão falando mais da doença, mas era uma doença que até bem pouco tempo, assim, não se conhecia muito dela. Que há 10 anos, talvez menos que isso, 10 para menos, existia um conhecimento muito menor do que se tem hoje, né? Com Até para certeza. Formas de tratamento também. Exatamente. Né? E hoje, por exemplo, a gente fala da acupuntura, que ajuda muito. Eu já fiz e funcionou, fiz 10 sessões e ajudou bastante. Eu vou fazer até amanhã pela primeira vez para experimentar e eu vou compartilhar depois, que é o bloqueio de dor. A gente faz com um especialista, um anestesista, que tem me acompanhado. Ele até me pediu um exame do sono para ver como está meu sono e mostrou que o meu sono é horrível. Eu não chego a ter aquele sono que descansa. O meu sono a noite inteira praticamente é aquele sono leve. Então muitas pessoas que estão se identificando com esses sintomas, realmente pode ser que tenha esse diagnóstico. E é importante a gente saber o que a gente tem.
Porque até então eu estava só procurando, gente, por que tão cansada? Por que sempre com sono? E aí eu busco lá na minha adolescência, que eu, como irmã mais velha, meu pai falava que eu tinha que sair com minhas irmãs. Mas eu nunca aguentava, porque eu estava sempre cansada, já jovem. Então, faz muito sentido tudo olhando isso. pelo retrovisor, você enxerga muitas coisas, né? E as questões ligadas à evolução do problema, ela vai te acompanhar, essa fibromialgia vai te acompanhar, você vai ter que lidar com ela, como é que vai ser essa administração, vamos lá, menopausa, o envelhecimento, a explosão de hormônios ali, enfim, tudo isso vai ter um efeito diferente ao longo da vida com a fibromialgia? Ela vai me acompanhar, porque é uma doença que até então não tem cura, né? Então, ela vai me acompanhar, mas eu acredito que ela vai me acompanhar com menos intensidade, pelo menos eu espero, porque agora eu estou percebendo já que me faz mal. Essa questão eu sempre trabalhei muito, eu sei que trabalhar demais faz mal. Então, eu sei, eu preciso me policiar nisso. Então, às vezes, algumas pessoas até falam, né? Você não acha que é porque você trabalha demais? Não. Você não acha que é coisa da sua cabeça? Você escuta muito isso. Não é coisa da minha cabeça, porque eu trabalho demais, de fato, faz sentido, mas é uma doença real. As pessoas não veem mancha na sua pele, elas não vão ver cicatrizes, não vão ver hematomas, você não está com febre. Radiografia não vai indicar nada? Nada, nem o próprio exame, por isso que há muita desconfiança. Esse negócio da Regiane aí, não sei não, está mais para ser emocional. Então, assim, eu vou aprender a conviver com isso e vou buscar as respostas certas para as pessoas, enfim. Sim, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E você não precisa estar bem todos os dias. A gente tem que respeitar o nosso corpo, eu aprendi isso. Muito bem. Agora, com relação a essa nova condição, né, que a pandemia nos trouxe, que não existe separação entre saúde física e saúde mental, aí a gente entende bastante esse cuidado também com a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né, Regiane? Exatamente. Eu até durante um tempo, ano passado, eu fiz um acompanhamento para trabalhar muito a questão da meditação. O tanto que isso é importante, eu sou muito agitada, eu também trato de transtorno de ansiedade há muito tempo, muito do nosso perfil de jornalista, né? A gente quer fazer tudo e quer fazer tudo correndo, e precisa, porque para entregar a reportagem no horário a gente precisa se apressar, e eu estou convivendo com isso há muitos anos, é um sintoma também da fibromialgia, o transtorno de ansiedade, e eu estou aprendendo a aquietar mais a minha mente. Mas é difícil, Fernando, não é fácil. Não. Aquietar a mente não é fácil, porque você o tempo todo você está querendo ficar quietinha ali, relaxar, ler um livro, e o pensamento está lá, acelerado. Então, assim, a gente precisa de buscar ajuda de especialistas mesmo, não tem jeito. Mas você já falou, né, que, por exemplo, o glúten, a gordura, tem algum problema ali, o síndrome do intestino irritável, tem esses gatilhos, mas dos emocionais também, né? Tem, dos emocionais. Exatamente, eu já sei que eu não posso, às vezes acontece um problema, vamos supor, um problema financeiro, né? É um problema que, poxa, agora tem que pagar a conta, o que eu vou fazer e tal. Gera esse estresse. Brigou em casa com o marido. Coisas assim simples do nosso dia a dia mesmo, algo que te chateou, está preocupado com a saúde de um ente, né, querido lá que está doente. Tudo isso gera gatilho. Às vezes uma queda que você tem, algo que é realmente físico, você bateu, machucou o braço, gera, é um sintoma também, né, que gera a crise. Às vezes você machucou o físico, gera a crise aí emocional e tudo mais. Então, eu acho que também fica um alerta importante para os companheiros e companheiras de pessoas com a fibromialgia, né? Para que esse entendimento fique mais claro, né? Porque às vezes não existem aí os motivos tão aparentes. Mas por que não tem razão para você ficar assim? Né? Cada pessoa tem... Cada pessoa tem... Cada um sabe a dor que tem, né? Eu gosto muito daquela expressão de você andar com o sapato da outra pessoa, né? Acho que a fibromialgia, quando a gente fala de empatia, de olhar o outro, é um convite para você usar os sapatos de quem usa essa dor da fibromialgia dentro de si mesmo, né? Exatamente, se colocar no lugar do outro é muito importante. Não é fácil, mas a gente precisa fazer esse exercício, né? Exatamente. Fala aí o seu Instagram para a gente acompanhar seus relatos. Você falou que vai falar em breve sobre esse bloqueio da dor, que é outra prática que você vai colocar em ação também, né? Espero ficar sem dor pelo menos alguns dias. Eu quero saber como é ficar sem dor, não lembro mais. A toxina botulínica também é usada em alguns casos? Não, nunca ouvi falar. Mas tem tanta coisa nova surgindo aí que pode ser, inclusive o óleo de cannabis. Canabidiol? Tá lá, assim, tá anotadinho. Se não funcionar essa questão aí do bloqueio, pode ser que eu tente, porque eu quero ficar realmente, me sentir bem, né?
Tá Bom, para quem quer me acompanhar, saber um pouco mais, o meu Instagram é Regiane Moreira. Queria, Fernanda, até agradecer ao meu diretor, o Marco Nascimento, que... Marco Nascimento é meu grande trabalhou amigo, com você, mande né? um abraço para Possivelmente. ele, o Wagner Espanha, Sim, o Marco Nascimento. Marcão, muito obrigado. Ele liberou? liberou. Você falou que vinha falar comigo? Eu falei que vinha Não, então aqui. vou falar com ele, vou Eu ligar falei pra que ele, vou vinha falar. aqui e ele Marco falou Nascimento, de boa. queridíssimo, queridíssimo. Quem mais você vai agradecer? Manda aí. Agradecer a família. Vou mandar beijo para todo mundo. Quero mandar beijo para os meus filhos que já Povo de entendem. Contagem. Povo de Contagem. Outro dia eu falei com meu filho, pegue um instantâneo, macarrão instantâneo de 11 anos e faça para você e para o seu irmão, porque eu não consigo levantar da cama. Ele falou, mamãe, eu vou conseguir fazer o almoço, que não tinha um instantâneo. Ele pegou um macarrão, fez lá uma comidinha, porque já sabe que quando a mamãe está deitada com muita dor é porque ela realmente não está aguentando. Como ele chama? Theo e Davi. Theo e Davi. Seu marido? Fernando. Meu xará. Todo mundo lá em Contagem? Todo mundo de Contagem. Alegria contagiante. Contagem, cidade querida. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Grande abraço ao pessoal da Record. Agora falando sério, obrigado ao Marco Nascimento, toda a equipe da Rede Record. E muito obrigado a você também. Sucesso, saúde, tranquilidade. Respire fundo e siga adiante. Que a vida continua sendo todo dia, muito inclusive obrigada. Hoje. Isso foi um prazer te conhecer. Igualmente, valeu. Encerramos, Madurinho? Encerramos por aqui. Muito obrigado pela sua participação, sua companhia. Olha o nosso WhatsApp aí, 997915990. Até a próxima. Saúde!